E aí, pessoal da Turma Pro, meu nome é Ricardo Gonçalves. Nós ministramos processo civil e vamos estar passando alguns pontos importantes do processo civil com você. Bom, nesse primeiro módulo, nós vamos ver da jurisdição e da ação, das partes e dos procuradores, do Ministério Público e dos órgãos judiciários e dos auxiliares da Justiça. Nós vamos ver esses pontos através de questões que já foram cobradas em concurso. Nós vamos observar as questões e trazer um pouco da teoria em cima das questões que aqui nós vamos trazer. Bom, a primeira questão é da banca da FCC, do TJ, e ele vai começar a falar, são formas previstas processualmente de composição de litígios. Para nós analisarmos essa composição de litígios, é interessante nós sabermos as 4 formas de formação hoje, né, de litígios que nós temos. Então, nós podemos ter, numa composição, nós podemos ter 4 situações. A autotutela, a autocomposição, temos a arbitragem e o processo em si. Quando nós falamos de autotutela, nós falamos de autoproteção. Quando falamos de autocomposição, falamos basicamente de acordo. Quando falamos de arbitragem, falamos de algo parecido com o processo, porém não é processo. Nós vemos na arbitragem um sistema muito parecido com o processo, sendo que não definido pelo Estado, mas sim definido por um árbitro, por alguém que vai ser escolhido pelas partes. E o objetivo do nosso processo civil, que é justamente a composição desse litígio através da sua resolução no processo. O que atualmente é feito é essa resolução pelo processo. Nós temos vários tipos de processo. Temos o processo do trabalho, processo penal e nós, no nosso tópico, nós veremos o processo civil. Só lembrando, a autotutela nós entendemos como a autoproteção. Lembrando que no Brasil a autotutela ela só é autorizada quando dita por lei. Então, por exemplo, nós falamos em uma autoproteção no direito penal, falamos da legítima defesa. Então, nesse caso, a lei autoriza ao agente se defender. Nesse caso, nós podemos usar a autotutela. Então, a autotutela ela só é utilizada quando a lei autoriza. Já na autocomposição, nós vemos comumente nos tribunais quando falamos dos acordos. Então, os acordos vão trazer para nós os melhores exemplos dessa forma chamada autocomposição. Temos ainda a arbitragem e temos o processo em si. Então, quando nós olhamos a questão aqui do TJ, ele vai falar para nós, perguntar qual a forma de composição de litígios. Então, como que nós podemos resolver hoje as questões de diferenças hoje? Ou seja, eu tenho um direito que está se chocando provavelmente com outro direito de um outro alguém e nós temos que resolver esse confronto. Nós vamos ter, então, o que a gente chama de conflito de interesse. Quando nós pegamos esse conflito de interesse e deduzimos ele em juízo, nós vamos ter o que você aprendeu lá no Constitucional, que é o litígio. Bom, vamos, então, à resolução desse litígio. Lembrando que nós estamos aqui numa área de processo civil. Então, vamos lá dar uma olhada na questão. Então, são formas previstas processualmente de composição de litígios. O desconto em folha de pensão alimentícia, a tutela jurisdicional estatal, a autocomposição, excluída a autotutela. Ora, como nós falamos, são 4 situações: autotutela, autocomposição, arbitragem e processo. Podemos ver que o desconto em folha de pensão alimentícia não compõe nenhuma das 4 formas. Venho aqui para a letra B e vou ver aqui a reclamação administrativa junto ao PROCON. Ora, também vejo que não faz parte, nesse caso, de nenhuma das 4 situações. E aí eu olho a letra C e ele vai dizer para mim, a tutela jurisdicional por meio do judiciário. Essa proteção do judiciário é justamente o processo em si. A autotutela, que seria a autoproteção, lembrando sempre que somente autorizada por lei, e a autocomposição,
que seriam os acordos nos tribunais, os acordos que são feitos. E ele coloca um para a gente aqui que é interessante, inclusive a transação, que é uma possibilidade de acordo no processo. Então eu tenho a letra C como o meu primeiro gabarito. Ou seja, nessa primeira parte que nós estamos observando, lá da jurisdição e da ação, quando nós falamos em compor um litígio, nós vamos ver que eu tenho um interesse, um outro tem um outro interesse e os interesses podem se chocar. Esses interesses se chocando vão formar lides. E quando eu vou deduzir essa lide em juízo, ou comumente falando, eu vou entrar com uma ação, aí eu vou ter um litígio. Como vou resolver esses litígios? Através do processo, da autotutela, da autocomposição ou da arbitragem. Ok? Vamos passar para um próximo tópico. Mais uma questão da FCC, agora não mais para o TJ, né, mas agora para o TRT. Então ele vai dizer para mim, no que concerne a jurisdição e a ação, de acordo com o Código de Processo Civil, é correto afirmar que... Bom, aqui é interessante que nós vejamos dois pontos. Eu tenho a jurisdição e tenho a ação. Então vamos lá. O que seria a jurisdição? A jurisdição é uma função do Estado. Lembrando que você pode aí colocar agora, você vai ver aí na tela, o artigo 2º da Constituição, quando nós vemos que são poderes da União, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E ele vai falar independentes e harmônicos. Bom, nós temos 3 poderes, e ele fala na Constituição Federal, como acabamos de ver, que são as funções do Estado, representam o Estado. Quando eu falo de judiciário, cabe ao judiciário julgar os casos concretos, baseado na legislação existente. Ora, a jurisdição nada mais é do que o exercício do judiciário em dizer o direito pertencente à parte A, ou seja, ao autor, ou à parte B, ao réu, a quem pertence o direito, baseado na legislação que o nosso ordenamento possui. Então, quando nós estamos falando de jurisdição, primeiro, é uma função estatal para resolução de conflitos, para a resolução, e aí nós vamos lembrar agora o que acabamos de falar sobre o processo. Então eu tenho uma função do Estado para resolver conflitos baseado na legislação que possuímos. Essa resolução de conflitos, esse poder que o Estado tem de resolver os conflitos, ele não pode ser delegado ao particular. Ele pertence ao judiciário e não pode ser delegado. Então, quando eu observo jurisdição, nada mais aqui, tanto é que nós costumamos dizer de um modo mais simples, que jurisdição é dizer o direito. Então, é o Estado dizendo o direito para os seus indivíduos, para os nacionais e até para os estrangeiros que estejam no território. Quando eu falo de ação, aí eu já não posso confundir. Enquanto eu tenho na jurisdição o poder do Estado de dizer o direito no caso concreto, baseado na legislação, eu tenho na ação aqui um direito subjetivo que pertence ao indivíduo. Então eu quero ou não ajuizar uma ação, provocar o judiciário. Então a ação é um direito subjetivo, pertencente ao indivíduo que teve o seu direito lesado. Quando falamos então ação e jurisdição, já vimos que não é a mesma coisa. Então, vamos lá dar uma olhada no que ele está pedindo. De acordo com o Código de Processo Civil, é correto afirmar que... Ele vai falar agora algumas expressões que nós vamos recordar. A jurisdição civil contenciosa e voluntária é exercida pelos juízes e membros do Ministério Público em todo o território nacional. Ora, nós falamos que os poderes da União são o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E falamos que a jurisdição pertence ao Judiciário. Então não posso dizer que o Ministério Público faça parte, dessa atuação da jurisdição. A jurisdição não pertence ao Ministério Público. Quando falamos jurisdição contenciosa e voluntária, nós entendemos aqui duas situações diferentes.
Eu tenho jurisdição contenciosa quando eu tenho partes, quando eu tenho pessoas que estão dentro de um litígio. E quando nós falamos jurisdição voluntária, alguns, na verdade, vão dizer apenas que é uma atribuição administrativa do Estado e que não seria uma jurisdição em si. Bom, mas quando eu vejo jurisdição contenciosa e voluntária, nós vamos aqui fazer uma divisão rápida. Quando eu falo de jurisdição contenciosa, eu tenho que procurar para ver se é jurisdição contenciosa ou voluntária, se eu tenho um litígio, ou seja, se eu tenho um direito que foi prejudicado, se eu tenho conflito de interesses. Havendo conflito de interesses, nós vamos ter jurisdição contenciosa. Não havendo conflito de interesses, eu vou ter jurisdição voluntária. Quando falo voluntária, aqui eu estou dizendo que eu não tenho partes, mas tenho interessados naquela situação. Nós podemos citar aqui como exemplo, na jurisdição voluntária, o casamento. Na verdade, o que é o casamento? É um ato jurídico, nós temos aí que particulares vão realizar, mas para realizar esse ato, eles necessitam da homologação do Estado. A isso nós não temos. Então, observemos nesse caso. Eu não tenho aí partes, eu tenho interessados em realizar um contrato, tá? Eu tenho interessados em realizar um contrato e que, na verdade, eles não são aqui partes, não estão conflitando seus interesses. Na verdade, eles querem apenas realizar esse contrato, que para ser realizado necessita da atuação do Estado. Eu tenho a jurisdição, então, voluntária. Agora, quando eu tenho um exemplo simples, seria alguém que tem um título executivo, um cheque, uma nota promissória, e que não foi cumprido o seu pagamento por outro, vai tentar buscar isso em juízo, já que a outra parte não quis efetuar o pagamento. Bom, nesse caso, eu não tenho interessados, eu tenho partes, porque um não quer pagar e o outro quer receber. Eu tenho interesses conflitantes, logo eu tenho jurisdição contenciosa. Bom, então já sei o que é a jurisdição contenciosa, já lembrei o que é a jurisdição voluntária, mas já vi que essa letra A não responde o meu questionamento do meu título. Então vamos lá. O juiz prestará tutela jurisdicional, lembrando aqui tutela proteção, ainda que não haja requerimento de parte ou do interessado, nos casos e formas legais. Ora, nós temos um princípio no judiciário chamado princípio da inércia. O juiz, ele só prestará tutela jurisdicional quando for provocado. Nós vamos agora dar uma olhada no Código de Processo Civil, logo no seu início, e aí você vai acompanhar aí na tela a leitura do Código, quando nós vemos aqui o artigo 2º do Código de Processo Civil. Acompanhe aí. Nenhum juiz prestará tutela jurisdicional, senão quando a parte ou o interessado a requerer, nos casos e formas legais. Então, vimos aí que essa letra B não está correta, porque de acordo com o princípio da inércia, que é justamente esse artigo que acabamos de ler, o juiz ele não prestará tutela jurisdicional se não for provocado. Ele tem que ser provocado para agir. Para propor ou contestar a ação, basta ter legitimidade. Não, o próprio Código de Processo Civil também fala sobre interesse e legitimidade. Então essa letra C, ela também não responde ao meu título. A letra D, ninguém poderá pleitear em regra, em nome próprio, direito alheio. Ora, quando ele fala que ninguém poderá pleitear em regra, em nome próprio, direito alheio, na verdade, é o gabarito da questão, porque eu só posso buscar em juízo o direito que me pertence. Eu não posso buscar em juízo um direito que não me pertence. Isso, logo no início do Código de Processo Civil, nós vamos ver também. E a letra E, o interesse do autor não pode limitar-se à declaração de inexistência de relação jurídica. Pode sim. Inclusive, é o texto do artigo do Código de Processo Civil. O interesse do autor pode limitar-se à declaração. Primeiro inciso.
da existência ou da inexistência de relação jurídica. Então vemos que aqui a letra E tornou aqui errado o não. Vimos o gabarito aí, então, letra D de dado. Vamos para um próximo tópico. Quando nós falamos de ação, então falamos do direito de ação, nós falamos e o diferenciamos da jurisdição, nós vimos falando sobre a ação em si, sendo que existem pontos específicos cobrados nos concursos em relação à ação. Um desses pontos nós vamos tratar agora. A ação, ela possui algumas características que precisam ser decoradas, que são a legitimidade das partes, o interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido. Então nós vamos ver, e alguns vão brincar dizendo que é o famoso LIP. Então, quando eu tenho essas características, a ação ela está pronta para ser apresentada ao judiciário e, em tese, o juiz aceitará esta ação, desde que haja legitimidade das partes, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Algumas dessas características nós vamos aqui observar. Ele diz, segundo o Código de Processo Civil Brasileiro, a litispendência quando? Quando falamos litispendência, falamos de duas ações idênticas. E nós temos ainda outras características que são as partes, são o objeto ou o pedido e a causa de pedir. Então, quando nós temos aqui a litispendência, eu tenho a identidade desses elementos que vão compor a ação. Quando eu tenho lá, no LIP eu tenho os requisitos, ou seja, a legitimidade das partes, o interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido. E agora eu tenho características que vão identificar a ação, que são as partes em si, são o seu pedido ou objeto e a causa de pedir. Bom, quando nós falamos de litispendência, eu estou falando justamente de identidade das partes, do pedido e da causa de pedir. Então, na verdade, são duas ações idênticas que estão em curso. A litispendência, a definição de litispendência é a igualdade ou a identidade entre duas ações que estão em curso. Então é bem tranquilo. Dois processos apresentam o mesmo autor, tendo um deles já transitado em julgado, nem pensar. Se repete a ação que já foi decidida por sentença, da qual não caiba recurso. Também não é isso. Se repete a ação que está em curso. É justamente essa a resposta. Então eu tenho lá na letra C o meu gabarito. Eu tenho a repetição da ação que está em curso. Observe que aqui ele tenta nos confundir, falando que quando eu repito uma ação que já foi decidida por sentença, tá? Então, da qual não caiba recurso, ou seja, já transitou em julgado, eu não vou usar a expressão litispendência. Quando eu tenho a repetição da ação que já transitou em julgado, ou seja, não caiba recurso, eu vou ter aí então o trânsito em julgado. Bom, falando ainda sobre aquela primeira parte, nosso primeiro módulo, nós falamos então agora em organização judiciária. Nós gostaríamos de aqui trazer apenas alguns detalhes sobre essa organização judiciária. Nós vemos lá no artigo 2º, que já mostramos aqui em tela, que nós temos o judiciário como um dos poderes da União. Esse judiciário ele está previsto no artigo 2º e ele foi definido para a União e para os Estados. Então, lá no curso de Constitucional, você aprende, né, com requinte a matéria judiciário. Aqui nós só vamos apenas apresentar um ponto específico acerca da organização judiciária. Então eu tenho um judiciário pertencente à União e tenho um judiciário pertencente aos Estados. Esse judiciário pertencente aos Estados será composto pelo Tribunal de Justiça e pelos juízes de direito ou juízes estaduais. Bom, aqui ele pergunta para mim sobre a organização judiciária em relação ao Rio de Janeiro. Essa questão ela já caiu no TJ do Rio de Janeiro.
mais uma questão da FCC, e nós vamos ver lá. Quanto à organização do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, é correto afirmar que... Então ele vai falar justamente sobre competência do Tribunal de Justiça, que está na Constituição Federal, entregando ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a sua organização. Nós podemos até dar uma olhada, então você vai ver aí na tela, na Constituição Federal, o artigo 125 da Constituição Federal. Ele vai dizer assim: os estados organizarão a sua justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. E agora, para a gente finalizar essa leitura, o parágrafo 2º, parágrafo 1º deste mesmo artigo. Então, veja aí, acompanhe a leitura. A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a Lei de Organização Judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Então, baseado nisso, nessas duas leituras, o artigo 125 e seu parágrafo 1º, foi construída essa questão. Então, a competência do TJ encontra-se definida na Constituição do Estado, conforme os princípios estabelecidos na Constituição Federal, de observância obrigatória pelo Constituinte estadual. Eu costumo dizer nas minhas aulas que quando a letra A ela está certinha, muito bem colocada, eu dou uma olhada nas outras, porque a letra A ela sempre traz alguma confusão para os alunos. Então, vamos dar uma olhada nessa letra A, mas já marcamos ela, mas vamos dar uma olhada nas outras, para ver se realmente acertamos nessa marcação. A Constituição Federal instituiu os tribunais estaduais, elencando suas competências e estrutura organizacional. Não é verdade isso, conforme o que acabamos de ler. A competência do TJ encontra-se detalhada na Constituição Federal, sendo a Lei de Organização Judiciária de iniciativa privativa do presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Bom, eu falo nas aulas, viajou na maionese, não tem nada a ver esse tipo de resposta. Cabe aos estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais em face da Constituição Federal. Já já nós vamos fazer a leitura e vamos dar a gente lê o artigo relativo a isso, da letra D e da letra E. Na letra E, ele vai dizer: cabe aos estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais e municipais em face da Constituição Federal. Ora, eu não posso estabelecer no Estado, eu não posso estabelecer o que a gente chama de representação de inconstitucionalidade em face da Constituição Federal. Não teria o Estado esse tipo de competência. Então, essas duas estarão erradas justamente por isso. Porque a representação de inconstitucionalidade, ela seria de leis estaduais e municipais frente à Constituição do Estado. Ainda no artigo 25, no parágrafo 2º agora, quando ele vai dizer: cabe aos estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Então você veja que, na verdade, aqui ele estabeleceu o erro, foi falar justamente de representação de leis, atos normativos estaduais em face da Constituição Federal. Não poderia o Estado fazer isso. Ficamos então realmente com a nossa letra A, que é a resposta dessa questão. Lembrando que eu tenho então um Tribunal de Justiça, juízes estaduais que vão responder pela Justiça Estadual, fazendo parte dessa organização judiciária do Estado. Nessa questão número 5, nós estamos vendo aqui justamente as nossas condições da ação. Nós acabamos de falar de condições da ação. Há algumas questões atrás falamos das condições da ação e falamos de seus requisitos, né, ou condições, e falamos dos seus elementos. Então, as condições da ação seriam a legitimidade, o interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido. Enquanto eu tenho nos elementos da ação as partes, o objeto ou o pedido e a causa de pedir. Então eu vejo aqui, ó, FCC 2010, nós colocamos essa de 2010, mas essas questões sobre condições da ação vêm sendo pedidas aí ao longo do tempo, em outros concursos inclusive.
São condições da ação: a capacidade para estar em juízo e o uso e o gozo dos direitos da cidadania. Ser o autor maior. Bom, esta letra A não tem nada a ver com legitimidade, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. A letra B, nós estamos vendo também que não tem nada a ver. Nessas duas, ele está falando sobre capacidade. Pagamento de custas do processo. Ora, eu ainda tenho a possibilidade de ações gratuitas. Então, não seria isso uma condição. Capacidade postulatória seria a capacidade do advogado de postular em juízo. A possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a representação por advogado que tem a procuração nos autos, ainda não é a resposta que eu quero, porque essas duas sim, mas a representação não é condição da ação. A legitimidade para a causa, o interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido fecham a minha resposta. Realmente a letra E é o gabarito dessa questão. Condições da ação deve ser muito bem estudada pelos alunos, por você que está nos assistindo, porque isso cai muito em prova de processo civil. Bom, então vamos a mais uma questão desse nosso primeiro módulo. Eu tenho aí uma questão interessante para estagiário de direito da AGU. Havendo interesse de incapazes, deverá a parte que ingressar com a ação requerer a intimação do Ministério Público e quando a lei considerar obrigatória, quando a lei considerar obrigatória. Neste caso, é correto afirmar que a falta do pedido de intimação do Ministério Público acarretará nulidade. Bom, antes de falarmos da questão em si, interessante é que nós vejamos a definição do Ministério Público. Diz lá então: o Ministério Público é uma instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Bom, esse é o Ministério Público. No processo civil, o Ministério Público ele tem que participar de certos tipos de processo. Por exemplo, quando nós temos interesse de incapazes. Nós dizemos que o Ministério Público ele tem que ser intimado, ele tem que ser cientificado desse processo sob pena de nulidade. Por quê? Entendemos aí que o Ministério Público ele tem que defender os interesses desses incapazes neste processo. Ora, se o Ministério Público ele tem que ser cientificado do processo, se ele não é cientificado, ocorre a nulidade desse processo. Bom, e ele vai colocar aqui, né, o título que ele, as questões, na verdade, as alternativas que ele dá que ele nos entrega, do ato do processo, parcial do processo, a relativa do processo e a nulidade do processo. Ora, o texto vai dizer justamente que se o Ministério Público não for, ele tem de ser intimado do processo. E se assim não for feito, o processo é nulo. Então, nós vamos ter aí a nulidade desse processo. Vamos fazer a leitura do texto justamente para matar essa questão aqui lá no Código de Processo Civil. O Ministério Público, no artigo 84. Quando a lei considerar a intervenção do Ministério Público, a parte promover-lhe-á a intimação sob pena de nulidade do processo. Então nós vamos vendo aqui, estamos vendo que aqui eu tenho a letra D como gabarito. E ele quis aqui confundir relativa, parcial. Não, o processo é nulo se o Ministério Público não for cientificado do mesmo. Nós encerramos esse primeiro módulo. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido, né, e fortalecido os conhecimentos de sala de aula. E nós nos vemos no próximo módulo. Até lá!